O ex-vereador José Ferreira foi intimado na semana passada pela CPI da Codetran, da Câmara de Vereadores de Itajaí. Por quase 2 horas, ele respondeu os vários questionamentos dos vereadores da comissão. Ele, inclusive, citou o rombo de quase R$500 mil causado pelo pátio de veículos da cidade aos cofres públicos de Itajaí. Esta pode ser a última etapa de depoimentos da CPI, que estuda ainda se deve ouvir ou não outras pessoas envolvidas no suposto esquema de crimes administrativos no órgão de trânsito. O inquérito, inclusive, da CPI deve ser entregue no começo do ano que vem. Vamos ver. O ex-vereador José Alversino Ferreira voltou à Câmara de Vereadores de Itajaí, mas foi para prestar depoimento à CPI da Codetran. Zé foi questionado logo no início da reunião da comissão sobre o sumiço de 715 motos do pátio de veículos da cidade. No inquérito da Operação Parada Obrigatória 2, deflagrada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, esses veículos foram vendidos. José Ferreira era, na época, coordenador de trânsito. Zé responsabilizou Júlio César Fernandes, que respondia pela administração do pátio de veículos. Os meus advogados, eles, após a minha prisão, começaram a levantar. E viram que, na verdade, foram 500 sucatas de motocicletas que foram vendidas pelo seu Júlio César Fernandes. O ex-vereador também respondeu à acusação do dono de uma mecânica de motos, Mansueto Gastaldi Júnior, que falou em depoimento à comissão que Zé teria ligado para ele para pedir ajuda para o transporte das motos de Itajaí para o estado de São Paulo. Conheço, sei de quem vocês estão falando, mas jamais negociei e jamais negociaria alguma coisa do erário público mesmo. O depoimento de José Alversino Ferreira durou quase 2 horas. Para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Tiago Morastoni, a CPI deve entregar o relatório final à Justiça em março do ano que vem. Ao término dos trabalhos da CPI, vai ser emitido um relatório final. Esse relatório é encaminhado ao Ministério Público, que é quem responsabiliza, quem oferece a ação, responsabilizando aqueles que foram indiciados pela CPI. Esse indiciamento pode ser das mesmas pessoas que já foram indiciadas no GAECO, pode trazer novas pessoas, pode ser pelas mesmas situações ou trazer novas situações. A defesa de José Ferreira deve entrar com um pedido na Justiça para que o ex-vereador retorne à cadeira do Legislativo de Itajaí. Segundo o procurador da Casa, a ação é legal, mas até o momento a Câmara não recebeu este pedido. Não temos conhecimento de nenhuma medida judicial. O fato é que houve a declaração da perda de mandato na última terça-feira e o ato é válido e continua vigente. Não temos nenhuma notícia, nenhuma notificação, nem intimação em contrário. Ao contrário do que muita gente pensa, José Alversino Ferreira perdeu o mandato na última terça-feira. Isto não significa que o ex-vereador foi cassado. A cassação só pode ser feita pela Comissão de Ética da Câmara e leva alguns meses para acontecer. Inclusive, o procurador da Casa revela que a Comissão de Ética ainda não descartou esta possibilidade, a de cassar José Ferreira, o que pode significar para o ex-vereador deixar de participar de eleições por 8 anos. A declaração de perda de mandato não se confunde com a cassação por quebra de decoro parlamentar, por exemplo. A cassação ela é precedida de todo um processo com ampla defesa, com contraditório, com coleta de provas, oitiva de testemunhas, se for o caso, e pode tornar inelegível por até 8 anos após o término do mandato. A declaração não tem esses efeitos e não tem essa natureza. E olha, no fim da reunião de ontem foi anunciado o término da fase de depoimentos da CPI. A partir de agora, a comissão deve se dedicar a analisar as informações colhidas. Com a decisão, os depoimentos de João Jorge Fernandes Júnior e de William Gervasi ficam pelo menos por enquanto, suspensos. De acordo com a CPI, a próxima reunião está marcada para segunda-feira, quando os vereadores devem debater um relatório prévio. Quando José Alversino Ferreira deixou o presídio, ele já havia sido acusado, aliás, ele já havia acusado o dono do pátio de veículos, Júlio César Fernandes, pelo sumiço das motos. Na época, o advogado de defesa do dono do pátio disse que quem negociou e vendeu as motos foi José Alversino Ferreira. De acordo com o advogado, o vereador tinha autoridade na época, como
como coordenador da Codetran para solicitar a liberação do lote com mais de 700 motos. O advogado disse ainda que Júlio César Fernandes atuava como um porteiro do pátio, não apreendia e nem liberava veículos, apenas cumpria ordens. E por falar em